Ana, não sei se você vai gostar disso, eu não tô mais te dando aula, porém eu tava nesse perfil do Instagram aprendendo algumas coisas e eu passei por isso aqui, que fala do C cedilha, né? A sensacional história do C cedilha. E aí eu lembrei de você, Aninha. Vou ler, se você quiser, tá? Em 2005, a Câmara de Foz do Iguaçu, uma cidade lá no estado do Paraná, isso é Brasil, é sul do Brasil, aprovou um projeto de lei para alterar o nome do município para Foz do Iguaçu com 2 S e não C cedilha. A intenção era facilitar a propaganda turística da cidade aos falantes do inglês e do espanhol, línguas em que o C cedilha não existe. O prefeito foi esperto. Fez uma consulta popular e, ao saber que 90% da população eram contrários, vetou a mudança. Olha só que legal. O curioso é que o C cedilhado vem justamente da língua espanhola, mas que acabou o abandonando no século X, V, 3 pauzinhos, 18, tá? X é 10, V é 5, cada pauzinho é 1, 2, 3. Então você, 10, o X é 10. 5, o V, mais 3 pauzinhos, 5 mais 3, 8. Ok? Em português, no entanto, o C cedilha permaneceu em inúmeras palavras a ponto de merecer uma tecla. Só para ele nos teclados dos computadores PTBR. Não vai parar de entrar notificação, mesmo com o não perturbe ativado. Então não ligue para as mensagens que aparecerem ali em cima. Ao final do século XIX, aqui temos um 19, X, 10. Um pauzinho antes do outro X. Isso significa 9, tá? Essa segunda parte, X, 10, pauzinho e X é 9. Então 19. Um monte de gramáticos torciam o nariz para o amplo e indiscriminado uso desse sinal. O povo escrevia sapato, saguão, sagarço, sargaço, sujo e até cigano. Era uma bagunça. Os antigos estudiosos da língua reclamavam: para que usar o C cedilha se o S cumpre bem o papel de representar o som? S, sibilante alveolar, surda. Bom, ignora isso porque é muito difícil para você saber. Até eu. Pois então, há quem se queixe disso até hoje, alegando que sua permanência só complica a aprendizagem da língua. Tá aí o bololô entre sessão com C cedilha, sessão com 2 S. Sessão com C cedilha é um lugar, é o setor. É o setor na biblioteca, é o setor na escola, é o setor no hospital. Quando você vai votar, tem a sua sessão eleitoral. É o lugar onde você vota. Né? Você tem o endereço de onde você vota. Aí, se é num colégio, ele tem várias salas para você achar a sua zona eleitoral. Você precisa saber onde é a sua sessão. Sessão com 2 S já é sobre sessionamento, sessão da tarde. Um período de tempo, não um lugar. Né? Então, às 15 horas vai ter a sessão de cinema, por exemplo. Passo e passo. Essa é mais difícil de explicar. Passo com C cedilha e o passo com os 2 S. Passo com 2 S é passo de andar. O com C cedilha também costuma ser um lugar. Passo das Artes, por exemplo, é um lugar. E é com C cedilha. Tá? Mas o passo com 2 S é passar o tempo também. Passa o tempo, passam anos. Né? Dar passos, dar grandes e pequenos passos. Aí você está andando, caminhando. Ainda que num sentido metafórico, às vezes você pode estar paradinho e estar caminhando, estudando,
avançando, dando passos em sua vida. E russo e russo. Bom, russo com C cedilha não faço a menor ideia. Russo com 2 S's é o povo russo. Quem é da Rússia, quem é originário, quem é descendente da Rússia, né, fala russo. Que não me deixem mentir. A questão é que, por muito tempo, S e C cedilha tinham sons diferentes em português, espanhol, francês e catalão. Catalão é um idioma da Espanha. Então você vai para a Espanha, tem lugares que falam o espanhol, porém tem lugares que falam o catalão e ainda tem outros dialetos ali dentro. Isso é das influências, porque um povo viajou e invadiu e foi deixando as suas heranças, né, nos lugares. Enfim, o C cedilha equivalia ao som TS ou DZ. A palavra braço, por exemplo, era lida brazo ou brazo. O símbolo surgiu no século X de pauzinho 11, durante a Idade Média, para representar esse som no reino visigodo, na Península Ibérica. Isso é muito para você saber agora, não precisa. Era costume escrever um Z parecido com esse símbolo 3, com um pequeno sinal parecido com um C colado acima. Com o tempo, o C ficou maior, enquanto o Z ficou reduzido. Ali abaixo, um pequeno Z, um Z pequenino. Em espanhol antigo, o Z era chamado seda, vindo do latim zeta, adicionando-lhe o sufixo diminutivo illa. Surgiu a palavra cedilha, pequeno z, zeta, que ficou cedilha em português. Aí nos comentários, porque ele não tem espaço, ele continua. Só lá para os séculos, quanto? X, V, 1, X é 10, V é 5, 1 é 1. 5 mais 1, e X, V mais 2, então 16 e 17. É que a diferença na pronúncia de C cedilha e S desapareceu. Afinal, falar só S é bem mais fácil. O braço passou a ser pronunciado braço. Por isso, a Real Academia Espanhola, no século XVIII, aboliu o C cedilha do espanhol e voltou a grafar Z na maioria dos casos. Hoje, os espanhóis escrevem zapato, abrazo, corazón, açúcar, todos com um som S. Em português, por força da tradição, o C cedilha permaneceu. O C cedilha havia tomado o lugar de muitas palavras latinas em que o som de TI era TS ou SI. Assim, justicia, pronunciado justicia ou justiça, dependendo do lugar, ficou justiça, e orationem virou oração. E assim mantivemos. As palavras de origem árabe também conservavam esse som e, portanto, eram grafadas com cedilha, como açougue, açúcar, açafrão, azafrão, açude, açud e taça. Bom, lembra que eu falei das invasões lá em cima? Isso aí. Um som parecido era observado em muitos vocábulos tupis, o que nos justifica o C cedilha, em palavras como açaí, araçá, babaçu, jussara e paçoca.
O gramático português Duarte Nunes de Leão, na sua obra Ortografia da Língua Portuguesa, de 1576, página 23. Já falava que as pessoas tinham dificuldade em diferenciar os sons S e Z dos indígenas. Como disse o autor, era uma espécie de Z. Uma gramínea usada para cobrir as casas falava sapê, mas o ouvido pouco atento registrava sapê. Primeiro com C cedilha, depois com S, que eu li. No final das contas, muitas localidades brasileiras tinham seus nomes escritos dos dois jeitos, e cada uma adotou a grafia mais popular. Mogi Guaçu, Guaçu. Pirassununga, Pirassununga. Quissamã, Rio de Janeiro. Mossoró, RN, Rio Grande do Norte. Eis o início daquele enrosco da cidade de Foz do Iguaçu. Referências usadas pelo autor aqui. Balança Intelectual, por Francisco de Pina de Sá e de Melo, 1752. Gramática Filosófica da Língua Portuguesa, por Jerônimo Soares Barbosa. Olha que interessante, o Barbosa com Z. A maioria escreve com S hoje em dia. 1822. O que é a cedilha? C cedilha, por Bruno Vaiano, na revista Super Interessante, 2021. Figuras, imagens e moldes, julho de 2022. Sugestão, Guilherme Moreira. Muito obrigada, Guilherme, pela sua sugestão. Assim eu pude encontrar. Este é um trabalho realizado com o nome... Não, mas não é o lugar que eu quero. Peraí, desculpa. Aqui, ó. Eu já pus para seguir ontem, mas o Instagram faz isso. Nomes científicos. Ele fala sobre educação. Embaixo disso e dentro disso, etimologia, nomenclatura, linguística, biologia, latim e português. Professor Rafael Rigolon. De onde? Universidade de Viçosa, estado de Minas Gerais. Aqui tem o e-mail dele. E se você não tem Instagram, você pode acessar pelo Facebook, que eu vou aproveitar. Não, peraí. Entrar. Parar, porque eu já tenho. Desculpa. Agora sim. Então no Facebook você tem basicamente as mesmas informações aqui, ó. Transparência na página, ver tudo. Aqui, ó. Ó, aí vem live. Isso pra mim é latim. Peraí que eu tô procurando só uma coisinha antes de finalizar. Vou aproveitar e curtir. Acabei de chegar. Aqui ele não tem um post fixo explicando o projeto.